Olá, queridos irmãos, olá, querido professor de EBD. Nós estamos iniciando mais uma pré-aula, mais uma conversa sobre a lição do próximo domingo. Hoje nós estaremos conversando um pouco sobre a lição de número 3 da revista de jovens, desse trimestre. O tema dessa revista é o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. O tema da revista do próximo domingo é a realidade bíblica do pecado. Esse é o tema da lição do próximo domingo, a realidade bíblica do pecado. Nós temos aqui como texto principal: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Temos também o resumo da lição. O pecado é um mal real que atinge toda a humanidade e que traz consequências eternas. Então, dentro desse tema, nós estaremos trabalhando com os nossos alunos. E é sempre nós observarmos, professor, que nós temos os objetivos da lição, que são compreender o que é o pecado, também conscientizar os nossos alunos das consequências do pecado. Também mostrar as consequências para quem comete pecado de forma deliberada. Vamos conversar um pouquinho, então, a respeito desses objetivos. A nossa aula é sempre importante, queridos professores, que cada um de nós temos as nossas particularidades, a nossa forma, nossa maneira de expor, porém, os objetivos eles devem ser cumpridos sempre ao final da lição. Observarmos, olharmos para trás e ver que, independente, às vezes, do caminho que nós seguimos, mas os objetivos devem ser alcançados. Muito bem, nós temos aqui na nossa introdução, na nossa revista, a percepção e a compreensão de que nós temos uma tendência de fazer o que é mal. Temos uma tendência de ignorar o bem, de ignorar e até de praticar, temos a tendência de ignorar a prática do bem. Temos uma tendência de praticar aquilo que é mal. Isso é uma ofensa contra Deus. Nós ofendemos Deus e isso é pecado. Nós temos que ter essa nossa compreensão de que, e você pode, professor, conversar com os seus alunos a respeito disso, se quando eles estão em uma ação, eles conseguem simular, muitas vezes, passar uma impressão boa, conversar bem, isso nas ações. Se quando ele vai chegar numa entrevista de emprego, ele consegue ter uma boa comunicação, se quando ele vai chegar numa conversa, num ambiente que ele ainda não conhece, se ele consegue ter um bom diálogo. Agora pergunte para eles como que é a reação deles nesses mesmos ambientes. A reação. Então, uma coisa é a ação, quando nós agimos por vontade própria. Outra coisa é quando nós reagimos a algo. Geralmente, a nossa reação, ela acaba denunciando o que está em nós. Ela acaba denunciando uma tendência nossa. Então, eu às vezes trato a minha família bem, eu às vezes trato as pessoas que estão ao meu redor bem, mas geralmente, quando eu levo aquela fechada no trânsito, é que sai naturalmente, espontaneamente, muitas vezes aquilo que está em mim. Então, a reação nossa mostra muito forte a nossa tendência. Muitas vezes, repito, eu trato as pessoas com muita tranquilidade, muita calma, enquanto tudo está me favorecendo. A partir do momento que me desfavorece, há uma tendência de que desperte algo dentro de mim. E essa tendência, devido à pecaminosidade que há em nós, é uma tendência a fazer aquilo que é errado. Então, dificilmente nós temos uma tendência a fazer o bem quando somos confrontados. Geralmente, a nossa tendência é revidar, a nossa tendência é agredir, a nossa tendência é falar alto, a nossa tendência é muitas vezes devolver as agressões. Então, é uma tendência que nós temos. É por causa do pecado. Nós pecamos, nós, como vamos ver na nossa revista de hoje, fomos afastados de Deus e por isso mesmo é que nós temos essa tendência, muitas vezes nos puxando para o lado mal, nos puxando para praticar a maldade.
Nós temos entender aqui no primeiro tópico, no tópico número 1, o que é o pecado. Então, o pecado, nós vamos trazer primeiramente, antes de trazer o conceito bíblico de pecado, trazer o conceito extra-bíblico de pecado. Nós vamos observar que muitas pessoas tentam explicar o pecado. Por exemplo, algumas pessoas acham que o pecado, olhando de uma forma intelectual, né? Se não existe Deus, então não há um ser superior que organiza as coisas, né? Não há um ser superior que diz o que é e o que não é. Então o pecado ele não existe uma lei moral superior, não existe nada esse negócio de pecado, se não existe Deus, então o pecado é uma invenção humana. Há também algumas pessoas que pregam um certo relativismo com relação ao pecado, né? O que é pecado para mim pode não ser pecado para você. Aquilo que você define como pecado, aquilo que você define como erro, outra pessoa talvez não defina. Aquilo que uma religião define como pecado, uma outra religião não define como pecado. Isso é muito relativo. Também há algumas ideologias, algumas ideias filosóficas, algumas correntes que acreditam que o pecado, na verdade, é uma invenção de um grupo, de uma comunidade opressora para oprimir uma outra comunidade oprimida. Então, o pecado é uma criação para você oprimir alguém. Há também alguns que acreditam que o pecado é uma construção social. Não existe, na verdade, o pecado, né? O pecado é um conjunto de práticas, né, construídos socialmente que, com o tempo, algumas pessoas vão entendendo como pecado, mas que, com o passar do tempo, pode mudar também. Então, é uma construção, conforme a sociedade vai mudando, conforme a sociedade vai se estabelecendo, aí vão tendo essas mudanças de percepção e de concepção do que é pecado. Mas nós temos que entender que nenhum desses conceitos é um conceito bíblico. É bem verdade que nós entendemos, né, e é muito já conversado sobre esse assunto no nosso meio, as diferenças entre a questão do que é um costume, a questão do que é uma doutrina, né? Então, os costumes podem mudar conforme o ambiente, conforme os tempos, eles mudam. Agora, a doutrina não muda. Então, aquilo que é pecado, ele continua sendo pecado. Aquilo que é pecado, ele independe de onde a pessoa está. O que é pecado independe da geração que a pessoa faz parte, né? Então, não é relativo, né? Não é algo que é uma construção social, não é algo criado por um grupo de opressores para oprimir alguém. Nós vamos ver agora o conceito bíblico daquilo que é pecado. O nosso subtópico 2, ele diz, o subtópico 2 do tópico 1, ele diz que o conceito bíblico de pecado é um ato de rebeldia contra Deus. É errar o alvo, né? É um arqueiro que está puxando ali a flecha e quando ele solta, ele erra o alvo que está estabelecido. Então, é esquecer-se de Deus, né? É nós agirmos esquecendo de Deus, esquecendo daquilo que Deus tem para nós. O alvo ele está bem estabelecido, o alvo está bem colocado, mas nós muitas vezes, pela falta de atenção ao nosso Deus, atenção ao alvo, atenção àquele que definiu o alvo, muitas vezes nós erramos. Eu cito como exemplo aqui, professor, nós aqui em Joinville temos uma avenida muito conhecida aqui que é a Coronel Procópio. E eu já muito acostumado a andar por essa avenida. Mas um tempo atrás eu vindo com a minha esposa no caminho e eu precisava entrar nela. E para quem não conhece aqui, ela tem uma via, né, de ida e uma de vinda, vamos assim dizer, né? E no meio tem um canteiro. E eu, por muitas vezes, já passei por ela, mas em algum momento, quando eu fui entrar nessa rua, eu estava conversando com a minha esposa, conversando e prestando atenção no rádio, e eu, de repente, simplesmente cheguei no cruzamento e entrei. Ao invés de eu passar pelo canteiro para entrar à esquerda, eu já virei à esquerda, porque na minha cabeça era uma via de uma mão só. E esqueci completamente que era uma via dupla. E eu, naquele momento, eu fiquei, puxa, mas eu já passei tantas vezes por essa avenida, eu já entrei tantas vezes nesse mesmo cruzamento, nesse mesmo caminho, mas eu errei o caminho, eu errei o alvo, né? Ao invés de eu entrar um pouquinho mais para frente, eu entrei um pouquinho antes e rapidamente consegui consertar e entrar depois. Agora, se tivesse um carro ali, se tivesse uma pessoa atravessando, se tivesse algo que eu atropelasse ou alguém que batesse em mim, eu podia ter causado uma tragédia por uma falta de atenção. Em um lugar que eu já acertei muitas vezes, em algo que eu já fiz muitas vezes, mas porque eu estava prestando atenção em outra coisa, porque eu estava conversando com a minha esposa, porque eu estava prestando atenção no rádio,
eu tirei a minha atenção do caminho, e quando eu tirei a minha atenção do caminho, eu errei. E quando eu erro, eu estou me colocando na possibilidade de estar envolto em uma tragédia. Nós precisamos tomar esse cuidado e entender que errar o alvo é também viver uma vida conhecendo a Deus, viver uma vida sabendo quem Deus é, mas muitas vezes sem prestar atenção nele. Muitas vezes esquecendo dele no nosso dia a dia. Que os nossos jovens, professor, tenham essa consciência de que eles precisam dia a dia viver como se Deus existisse. Né? Porque tem muitas pessoas que acreditam em Deus, mas vivem como se ele não existisse. Né? Então, Deus existe. Então, nós temos que viver o nosso dia a dia, falar para a nossa juventude que eles vivam sabendo que Deus existe. Né? Então, eu acredito em Deus, eu sou, como é o nosso tema, eu sou conduzido pelo Espírito Santo. Tá, mas eu presto atenção no meu Deus? Eu esqueço do meu Deus? Ou eu lembro do meu Deus diariamente? Eu presto atenção, eu estou sensível à voz do Espírito Santo para ser conduzido por Ele? Não adianta, às vezes, a gente apontar para A, para B, para as pessoas que estão lá fora, que elas estão errando o alvo, se eu não estou, muitas vezes, na direção do Espírito Santo, não estou sendo conduzido pelo Espírito Santo. Nós precisamos, no subtópico 3, ter a compreensão da origem do pecado. Nós vamos observar aqui, que a palavra de Deus nos traz, que o pecado foi originado em Satanás, né? Foi encontrado nele iniquidade. E ele, por conta disso, foi privado de tudo aquilo que ele tinha, foi privado da sua glória. E, como consequência dessa rebeldia e consequência desse ato iníquo, ele começa agora a tentar infiltrar isso na humanidade. E ele consegue então infiltrar, né, o pecado na humanidade. E foi o momento que ele conseguiu fazer com que a humanidade se esquecesse de Deus. No momento em que a humanidade, no momento em que o casal, Adão e Eva, esquecem-se de Deus, esquecem de que Deus é o Criador, de que Deus é o poderoso, de que Deus é o seu amigo, quando eles se esquecem de Deus, eles dão oportunidade para que aquela seta maligna tivesse lugar nos seus corações. Quando nós nos esquecemos de Deus, quando nós permitimos que outras coisas venham à nossa mente, senão o alvo que Deus nos estabelece, nós permitimos e nós damos lugar, né? Nós permitimos que o inimigo faça ninho no nosso coração. Há algumas frases, né, que são muito conhecidas, e entre elas é de que nós talvez não consigamos evitar que um passarinho ronde pela nossa cabeça, mas nós conseguimos evitar que ele venha fazer ninho. Então, que os nossos jovens tenham essa compreensão de que talvez eles nunca conseguirão evitar que pensamentos de tentação, pensamentos de dúvida, pensamentos malignos venham na sua mente. Mas deixar que isso faça ninho é uma prova, muitas vezes, de que nós estamos esquecendo de quem Deus é e de quem nós somos também na presença dele. Tópico 2. As consequências do pecado. O subtópico 1 do tópico 2 diz que o homem foi criado bom, né? O homem foi criado inocente. E nós temos ali o homem agora utilizando-se dessa liberdade e desse livre-arbítrio total que ele tinha até então, utilizando dessa liberdade, desse livre-arbítrio total para que ele pudesse desobedecer a Deus. Nós precisamos ter a compreensão também, querido professor. É interessante que nós tenhamos uma atenção com os nossos jovens, porque hoje muitas pessoas têm extrapolado da liberdade, extrapolado da graça que há em Jesus Cristo, extrapolado e acreditado que muitas vezes pode até pecar e que está tudo bem. O próprio apóstolo Paulo, aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, ele diz que nós não podemos usar da liberdade, essa liberdade que é em Cristo, para dar lugar à carne. Também aos Romanos, no capítulo 6, Paulo deixa claro que a própria graça, ela não nos deixa confortáveis com o pecado. Então não há nenhuma razão para nós acreditarmos que quanto mais nós pecarmos, né, eu vou continuar pecando e a graça vai me alcançar. Eu vou pecar e a graça vai me alcançar. A graça alcança, sim.
A graça nos alcança, a misericórdia nos alcança, porém nós que somos alcançados pela graça, nós que somos alcançados pela misericórdia, nós não nos sentimos confortáveis em continuar pecando. Mas tem pessoas que, infelizmente, nos nossos dias, com uma pregação de um evangelho muito supérfluo, de uma graça muito barata, que parece que não há mais medo no pecar, não há mais temor em pecar, não há mais aquele respeito pela presença do Espírito Santo, pela presença do Senhor, não há a reverência. E nós muitas vezes, e muitas pessoas muitas vezes, acreditam que parece que a graça ela se transformou em algo banal. Que os nossos jovens entendam que não importa o que estão pregando, que não importa o que algumas pessoas estão falando a respeito da graça, a respeito do sacrifício de Jesus, a respeito do nosso vínculo com Ele, de que parece que nós, não importa o que nós fazemos, nós podemos pecar, nós podemos permanecer sujos, nós podemos fazer o que nós quisermos, espiritualmente falando, que parece que não há necessidade do arrependimento, não há necessidade de uma conversão genuína. A impressão que dá é que nos dias de hoje, mais uma vez, nós estamos extrapolando da liberdade para esquecermos de Deus, para esquecermos que o Deus é um Deus que nos pede fidelidade, de que Deus é um Deus que nos pede uma busca por uma vida de santidade. Esquecemos muitas das vezes que o nosso Deus é um Deus que pede que eu e você nos mantenhamos separados do mundo. É um Deus que nos diz, através dos seus escritores na Bíblia Sagrada, que ser inimigo do mundo é ser amigo de Deus. Mas a partir do momento que você é amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. Então que nós possamos compreender que a graça não é um passaporte, a graça não é um vale para que você possa pecar à vontade quando você quiser e está tudo certo. Não. Nós precisamos compreender que nós não podemos abusar da nossa liberdade que há em Cristo. O subtópico 2, a degradação da raça humana. Queridos, a importância de nós compreendermos que a consciência do pecado ela é real. Independente do que as pessoas acreditam. Tem alguns, conforme já falamos, alguns vão acreditar que o pecado é uma construção social, alguns vão acreditar que o pecado é relativo, outros vão acreditar que intelectualmente não tem como acreditar no pecado, porque não tem como acreditar em Deus e assim por diante, mas todos nós acabamos sendo afetados pela consciência. Todos nós, quando erramos, todas as pessoas quando erram, automaticamente têm a sua consciência pesada, automaticamente tem o seu pensamento invadido pela culpa, e nós precisamos ter essa compreensão e esse entendimento. E eu gosto de falar, querido, que o pecado vai te oferecer um sonho da liberdade, mas no final vai te escravizar em um pesadelo. Então o pecado oferece um sonho, liberdade, mas na verdade, no final das contas, o que ele vai oferecer mesmo é escravidão dentro de um pesadelo. Então, fale isso para o seu aluno, professor, que muitas vezes nós olhamos e por mais eu posso não acreditar no pecado, mas ele é real. Eu posso não acreditar que ele exista, mas a minha consciência pesa. Quando eu erro, quando eu falo com alguém, quando eu sou meio grosseiro, depois eu fico pensando, poxa vida, eu fui muito grosseiro, eu errei, eu devia ter pedido perdão, eu não devia ter falado dessa maneira. Eu acabo me equivocando muitas das vezes e a minha consciência, ela pesa. A minha consciência acusa, independente se eu acredito no pecado ou se eu não acredito no pecado. Então, o pecado, ele é real. Subtópico 3 diz que há uma degradação no mundo em que nós vivemos. Pergunte para o seu jovem, querido professor, se ele sabia que lá no livro do Levíticos, Deus ele orienta que a terra descanse. Não só o ser humano, mas também que a terra descanse. Então, o povo de Deus, o ser humano, ele poderia plantar por um tempo, mas existia um tempo que ele devia deixar a terra descansando. Então, não só nós, mas a terra também deve ser cuidada. A terra também deve ser tratada, porque a terra também é criação do nosso Deus. Você, com certeza, já deve ter visto áreas de construções em áreas de preservação ambiental.
Também já deve ter visto imagens de barragens se rompendo. Já deve ter visto aí imagens do chão cedendo em minas de exploração. A natureza sofrendo. Mas a questão não é que a natureza é pecaminosa, mas o ser humano. O ser humano pecou. A natureza humana é pecadora. E pela natureza humana ser pecadora, ela age com egoísmo, com ganância, com soberba. E essa consequência da pecaminosidade humana acaba sendo depositada em tudo que está ao seu redor. É por isso que nós seres humanos agimos uns com os outros com essas características, por exemplo, com soberba, com ganância, com arrogância, com prepotência, e isso respinga também na criação, respinga na natureza. Por isso que o Senhor fala para nós e orienta o seu povo a deixar que a terra descanse. Mas a ganância não permite que a terra descanse. A ganância não permite que eu fique um tempo sem plantar. Eu quero continuar plantando. A ganância não permite que eu cuide do meu corpo. A vontade de querer mais, a vontade de competir, a vontade de estar sempre à frente faz com que eu destrua não só o meu corpo, mas destrua muitas vezes o corpo de outras pessoas também. Quando eu sou um chefe, um patrão, um empresário que eu oprimo meus funcionários, que eu peço mais do que o corpo deles permite, quando eu acabo explorando a natureza de forma exagerada, tanto seres animados quanto inanimados, né? Tanto quanto a natureza, uma árvore, as rochas, o solo, quanto também os animais, tudo que eu faço além, tudo que eu faço por ganância, tudo que eu faço pensando só em mim, eu acabo destruindo. E é por isso que a humanidade geme, é por isso que a natureza geme. Então alguém que é uma nova criatura, alguém que foi restaurado pelo Espírito Santo, alguém que nasceu de novo também tem preocupação com a natureza. Então, a preocupação com a natureza não é coisa de gente que pensa fora da caixinha, de pessoas que, o que é isso? Para que ficar pensando? Não, é coisa de quem é nascido de novo também. Nós que somos servos do Senhor, precisamos entender que a natureza é criação do Senhor. E se a natureza é afetada pela pecaminosidade da humanidade, nós que somos salvos e temos pedido para que Deus venha nos perdoar dos nossos pecados, precisamos também que a natureza seja afetada por essa redenção que está havendo nas nossas vidas. E agora o tópico 3, consequências para quem comete o pecado. Nós temos aqui a morte física e a morte espiritual no subtópico 1. Então, tópico 3, subtópico 1, morte física e morte espiritual. Nós temos aqui algumas palavras, queridos, que é interessante talvez trazer para os nossos alunos. A primeira dela, a solidariedade, que é todos nós somos descendentes dos mesmos ancestrais. Então isso é algo interessante, a solidariedade da humanidade. Todos nós partimos dos mesmos ancestrais. O segundo ponto é a hereditariedade, ou seja, o pecado ele vem sendo passado de geração em geração. Então essas duas palavras juntas, trabalhando já juntas, se o pecado veio sendo passado de geração em geração, ou seja, há uma hereditariedade na pecaminosidade da humanidade, e também há essa solidariedade na humanidade, que é que todos nós somos descendentes dos mesmos ancestrais, logo há uma universalidade também no pecado. Então, se o primeiro casal foi quem pecou, e todos nós, seguindo aqui a solidariedade da humanidade, todos nós dependemos desse casal, ou descendemos, melhor dizendo, desse casal, e o pecado vem sendo passado de geração a geração, logo o pecado está universalizado. Todos nós pecamos, todos nós estamos afetados pelo pecado. Por isso, nós experimentamos as consequências da pecaminosidade da humanidade. E uma delas é o fim da vida, a morte física, o fim da existência e também a morte espiritual, a separação de Deus. Então, antes, o ser humano não experimentaria, antes do pecado, o fim da existência. O ser humano, antes de pecar, não experimentaria a morte física e também não experimentaria a morte espiritual. Agora, com a pecaminosidade da humanidade, com as consequências dessa queda, nós experimentamos sim o fim da vida e nós experimentamos também separação de Deus.
o subtópico 2 diz sobre a perdição eterna. Nós precisamos ter a compreensão de que o céu existe e o inferno também. Isso é uma frase muito forte, mas que os nossos jovens precisam lembrar disso. Nós não podemos nos esquecer. E precisamos ter a compreensão de que a nossa vida é um convite diário para que nós possamos nos lembrar de Deus todos os dias. Todos os dias é necessário que nós nos lembremos do nosso Senhor para que nós não erremos o alvo. Que essa lição traga reflexão para os nossos jovens. Que bênção, que glória, que o nosso Senhor veio para nos redimir, veio para nos aproximar novamente com Deus, que Jesus veio, morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos novamente sermos ligados ao Pai. Então o pecado veio para dar fim à nossa existência, veio para nos romper com Deus, mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Nossa conclusão, nós precisamos entender e deixar claro que o pecado nos separa de Deus. Precisamos deixar claro também que as ideias da humanidade e da atualidade a respeito do que é pecado não muda o que o Senhor já falou sobre o pecado e também não muda quais serão as consequências do pecado. Vida eterna é uma realidade. E o que nós fazemos aqui vai depender muito. O que nós fazemos aqui vai definir, melhor dizendo, onde nós passaremos a eternidade. Que nós possamos todos os dias nos lembrar do nosso Senhor para não errarmos o alvo. Até a próxima aula, querido professor. Que Deus te abençoe.